Você já se perguntou quem eram realmente os vikings? Aqueles guerreiros ferozes, com seus capacetes e longos navios, invadindo costas e conquistando terras? Mas será que é isso que define a verdadeira essência dos vikings? Neste vídeo, vamos explorar muito mais do que apenas batalhas épicas. Os vikings eram muito mais do que os brutamontes que a história nos mostrou. Eles eram exploradores, comerciantes e, acima de tudo, um povo com uma cultura rica e complexa. Originários da Escandinávia, mais precisamente das terras da atual Dinamarca, Suécia e Noruega, os vikings começaram suas incursões no século VIII. Mas o que realmente os motivava? A busca por riquezas, mas também por uma forma de vida que passava pela honra, pelos deuses e pela irmandade. Falando em deuses, a mitologia nórdica é fascinante. Thor, Odin, Freyja, figuras que não apenas representavam forças da natureza, mas também valores fundamentais da sociedade viking. Odin, o pai de todos, era o deus da sabedoria e da guerra, e Thor, com seu martelo Mjolnir, protegia os humanos das forças do caos. Mas o que a mitologia viking tem a ver com as suas crenças? Por que eles acreditavam que seus destinos estavam ligados à luta, à coragem e à morte? E claro, os vikings eram mestres da guerra, mas também da arte da sobrevivência. Eles construíram longos e resistentes drakars, navios capazes de enfrentar o mar aberto e explorar terras desconhecidas. Falar dos vikings, sem mencionar suas viagens para terras tão distantes como a América do Norte, séculos antes de Colombo, seria um grande erro. Neste vídeo, vamos revelar segredos sobre suas práticas espirituais, como o Valhalla, onde os guerreiros valentes esperavam pela batalha final, o Ragnarok. Como as sagas nórdicas, essas histórias passadas de geração em geração nos mostram que a vida viking era uma verdadeira jornada de honra, lealdade e sacrifício. Como eu disse, os vikings não eram apenas guerreiros violentos, eles também eram habilidosos artesãos, navegadores, comerciantes e até poetas. A cultura viking é um reflexo da complexidade humana, cheia de tradições, rituais e um código moral que, ao contrário do que muitos pensam, ia muito além da espada. Quer saber mais? Fique conosco e descubra os segredos da cultura viking que poucos conhecem. Acompanhe até o final, porque a verdadeira história dos vikings vai te surpreender. Os vikings não surgiram do nada. Eles eram parte de uma sociedade complexa, com raízes profundas nas terras da Escandinávia. Durante séculos, suas culturas se desenvolveram em um ambiente duro, onde o inverno rigoroso e as vastas florestas moldaram tanto sua forma de viver quanto sua mentalidade. Mas o que os levou a se tornarem tão conhecidos pela violência e pelas incursões? Em grande parte, isso se deve ao sistema social viking, que valorizava a honra, a coragem e a busca por novos territórios. A sociedade viking era organizada de forma hierárquica, com 3 classes principais: os jarls, nobres, os carls, camponeses e guerreiros livres, e os thralls, escravos. Embora o sistema fosse rígido, havia espaço para mobilidade, algo que para a época era um tanto incomum. A família era a base dessa sociedade. O papel do líder ou chefe da família era de grande importância, sendo responsável por guiar seus membros tanto nas batalhas quanto no cotidiano. A esposa viking também tinha uma posição considerável, principalmente em questões de administração doméstica, e por vezes até na liderança de terras, enquanto os homens estavam fora em suas expedições. Além disso, a guerra não era apenas uma questão de pilhagem ou conquista. Ela estava profundamente ligada à honra e à reputação. Os vikings acreditavam que a coragem em combate era a forma mais nobre de morrer, e assim alcançar o Valhalla, o glorioso salão dos deuses, onde estariam em eterna companhia de Odin, aguardando o fim dos tempos, o Ragnarok.
Essa crença era fundamental para a motivação deles. A morte heróica era vista como a maior conquista que um guerreiro poderia alcançar. Porém, os vikings não eram apenas guerreiros e saqueadores. Suas habilidades em comércio e navegação eram igualmente impressionantes. Ao longo dos séculos, eles viajaram para terras tão distantes quanto Constantinopla e Bagdá, estabelecendo rotas comerciais que conectavam o norte da Europa ao Oriente Médio e à Ásia. Essas viagens não se limitavam à busca por riquezas. Eles eram também exploradores curiosos, em uma busca incessante por novos horizontes. Foi assim que os vikings chegaram à América do Norte cerca de 500 anos antes de Colombo, com suas embarcações projetadas para enfrentar os mares gelados e os ventos fortes do Atlântico. E embora os relatos sobre essas viagens sejam muitas vezes contados nas lendárias sagas nórdicas, elas são provas da ousadia e visão que marcaram a era viking. A vida dos vikings era guiada por uma profunda conexão com o mundo espiritual. Eles acreditavam em uma infinidade de deuses, seres míticos e entidades que controlavam não apenas os aspectos da natureza, mas também suas próprias vidas. A mitologia nórdica, repleta de histórias de heroísmo, sacrifício e destinos selados pelos deuses, moldava cada faceta da existência viking, desde a guerra até a morte. Odin, o pai de todos, era o deus supremo e patrono dos guerreiros. Ele era um deus sábio e estrategista, que sacrificou um de seus olhos em busca de conhecimento infinito. Seu valor e inteligência eram admirados pelos vikings, que viam nele a representação de uma mente brilhante capaz de guiar seu povo para a vitória. Mas Odin não era apenas um deus de sabedoria. Ele também era o deus da guerra, e sua presença inspirava coragem nos guerreiros que partiam para o campo de batalha, sabendo que poderiam ser escolhidos para viver no Valhalla, o salão sagrado dos heróis. No Valhalla, os guerreiros que morriam em combate se reuniam para celebrar sua bravura e se preparar para o Ragnarok, o grande fim do mundo, onde os deuses e os homens lutariam contra as forças do caos. Mas além de Odin, outros deuses também tinham papéis cruciais na mitologia viking. Thor, o deus do trovão, era venerado por sua força e por seu martelo mágico, o Mjolnir, que protegia os humanos dos gigantes e monstros que ameaçavam o equilíbrio do mundo. Freyja, a deusa do amor e da fertilidade, também ocupava uma posição de destaque. Ela era associada à beleza e ao poder feminino, e seu manto de penas mágicas permitia-lhe voar entre os mundos, mostrando aos vikings que o destino não estava apenas nas mãos dos guerreiros, mas também nas forças invisíveis da natureza e do amor. Mas apesar de seus deuses e deusas poderosos, a espiritualidade viking não se limitava às figuras mitológicas. Eles acreditavam que cada ser humano tinha um destino que estava interligado com os eventos cósmicos e com as forças da natureza. Essa visão de mundo era refletida nos rituais e cerimônias que celebravam a vida, a morte e a passagem dos ciclos naturais. Os sacrifícios também eram parte importante da prática espiritual viking. Era comum que oferendas fossem feitas aos deuses para garantir boas colheitas, vitórias nas batalhas e proteção para os navegantes. Esses sacrifícios não se limitavam a objetos ou alimentos. Em algumas ocasiões, havia rituais envolvendo seres humanos, geralmente prisioneiros de guerra, que eram oferecidos em sacrifício para garantir a favorabilidade dos deuses. Essa conexão com o espiritual se refletia também na arte e nas runas. As runas, um alfabeto antigo usado pelos vikings, eram vistas como um meio de comunicação direta com os deuses. Cada símbolo tinha um significado profundo e místico, e sua utilização em amuletos ou talismãs tinha como objetivo atrair proteção, sabedoria ou força para aqueles que as usavam.
E assim, a rica cultura viking vai muito além das batalhas e saqueios que normalmente associamos a esse povo. Sua mitologia, crenças e coragem definiram uma civilização que ainda ecoa na história. Se você gostou desse mergulho no universo viking, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. Queremos saber o que mais você gostaria de aprender sobre os vikings ou quais outros temas históricos você quer ver aqui no canal. Muito obrigado por assistir até o final. E não se esqueça de se inscrever no Irmandade Viking para mais vídeos incríveis como este. Até a próxima!